Bom, professor Álvaro, te agradecer pela presença conosco para conversar sobre respiração, esse tema que a gente está tratando aqui no Projeto Movimente, em que a gente quer falar um pouco sobre alguns temas que possam trazer um pouco mais de saúde e bem-estar de uma forma mais acessível para o público, principalmente do PRAE. E eu queria começar dando a oportunidade para o senhor também compartilhar um pouco da tua experiência acadêmica, profissional, tua trajetória e na tua área de pesquisa também, o que tu quiser compartilhar, que tu gostaria que o público também soubesse sobre tua profissão e tua área de pesquisa. Ok. Bom, eu sou o professor Álvaro Reis de Oliveira, sou professor de Educação Física, fiz meu doutorado em Fisiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui mesmo, na universidade onde eu estou já há 23 anos. Por um ano, e retornei, então, em 2011 para continuar o meu trabalho. Desde 2000, né, eu mantenho um grupo de pesquisa, que é o GFEX, o Grupo de Estudos em Fisiologia do Exercício, e a minha linha de atuação é Fisiologia do Exercício, com foco mais para aquilo que a gente chama de respostas e adaptações cardiometabólicas ao exercício. Então, é com isso que eu trabalho já há bastante tempo. E, bom, oriento graduação, oriento pós-graduação, é isso que a gente faz. Perfeito, professor Álvaro. A gente conversando um pouco sobre respiração com algumas pessoas e também fazendo a pesquisa antes de apresentar esse conteúdo para o público, a gente percebe que tem dois momentos distintos e que as pessoas têm um pouco mais de curiosidade sobre como é a respiração delas quando elas estão em alguma atividade mais leve ou, digamos, estática, e quando elas estão ativas, realizando um exercício. Quando elas estão em exercício, procurando alguma atividade que vai ajudar na saúde, ou estão exercendo alguma atividade mais braçal, que envolva ou o trabalho delas, ou alguma atividade diária que elas precisem, de fato, exercer, o quanto esse exercício pode contribuir para uma capacidade respiratória dela maior? Que pontos de atenção a pessoa teria que ter nessa prática de atividade se ela pensa em melhorar a respiração dela de alguma forma, bem no senso comum? Em primeiro lugar, existe, né, como tu disseste, o senso comum de que a ventilação ela limite desempenho. E por que essas pessoas têm essa impressão? Porque a ventilação ela é, digamos assim, o elemento final do sistema metabólico e cardiorrespiratório. O que acontece nesse processo, digamos assim, cardiometabólico? Tu tem uma série de processos que visam fornecer energia para a contração muscular, para a própria contração do coração, para o funcionamento do organismo como um todo. Para isso, tu precisa transportar não só oxigênio, mas também nutrientes para tudo quanto é célula do teu corpo. Então, a primeira coisa que tu fazes nesse processo, além de ter, obviamente, os nutrientes circulando no sangue, é tu captar oxigênio pelo teu sistema respiratório, coloca esse oxigênio no teu sistema sanguíneo, por um processo de difusão que vai do pulmão para o sangue. Esse sangue, então, bombeado pelo coração, é levado até os tecidos, eles entregam oxigênio para os tecidos, resgatam CO2 dos tecidos, voltam, também bombeado pelo sistema cardíaco, até o sistema respiratório, entregam o CO2 para o sistema respiratório e eu devolvo o CO2 para a atmosfera. Então, eu tenho um ciclo aí que é no qual eu tenho captação de oxigênio, transporte de oxigênio. Com a utilização de oxigênio, eu tenho produção de CO2, transporte de CO2 e eliminação de CO2. Então, esse ciclo se repete sistematicamente. Como o elemento final de tudo isso é a ventilação, as pessoas têm a impressão de que é a ventilação que limita desempenho. Então, o leigo usa, inclusive, uma expressão, eu não consegui fazer tal coisa porque faltou o pulmão. Na realidade, o pulmão é o que menos falta. Porque, só para vocês terem uma ideia, nós temos cerca de 20% de pulmão a mais do que a gente precisa. 20% a mais do que se precisa. É claro que isso é um número aproximado, mas dá para dar uma boa ideia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso literalmente matar uma parte deste pulmão sem ter qualquer sintoma. E é por isso que, infelizmente, a gente vê fumantes destruindo seus pobres pulmões ao longo do tempo,
e dizendo, ah, mas eu não sinto nada. E realmente não vai sentir. Porque quando ele destrói, por exemplo, 5% do pulmão, ele não sente nada. Quando ele destrói 10% dos pulmões, ele não sente nada. Quando ele destrói 15% dos pulmões, ele não sente nada. Quando ele destrói 20 ou 21%, ele começa a sentir. E aí não tem mais volta. Tá? Então, a gente tem mais pulmão do que a gente precisa. A gente ventila além do que a gente precisa, não é nenhum grande problema. Mas o que limita realmente essa questão do exercício e tal? Fundamentalmente duas coisas. Em primeiríssimo lugar, o sistema muscular. A capacidade muscular de oxidar nutrientes, principalmente gorduras e carboidratos, e funcionar de uma forma eficiente. É muito comum, quando a gente faz testes em laboratório, a gente faz isso, a gente pergunta para o indivíduo, por que tu paraste no teste? E as respostas costumam ser de duas naturezas. Uma delas é, eu parei porque a perna não foi mais. Isso é uma evidência muito clara de que tu tem uma limitação muscular. Se tu tiver um nível de treinamento um pouquinho melhor, tu já passa a transferir a limitação do muscular para o cardiovascular. Só que o cardiovascular tu não sente. Por exemplo, nesse momento tu está sentindo teu coração bater? Não. E por que isso? O coração ele não tem terminações nervosas de dor nesse sentido. Só vai sentir o coração quando tu tiver uma isquemia cardíaca. Aí tu tem dor. Aí tem dor cardíaca, mas eu não estou sentindo meu coração aqui. Ou posso sentir, e isso é possível, sentir um pulso arterial numa têmpora, até aqui nas extremidades do corpo, numa artéria mais periférica, e eu sinto o pulso. Mas o coração eu não estou sentindo absolutamente nada. Então é por isso que eu posso levar o meu coração até 200 batimentos por minuto sem sentir isso. Eu sinto o pulso, mas não o coração. E quando ele atinge lá uma frequência cardíaca máxima, um bombeamento máximo, tu entra por conta disso. Então não é uma questão respiratória, é uma questão metabólica cardiovascular. É possível que o sistema respiratório limite o desempenho? É possível em doentes respiratórios. Então, é claro que um asmático, um indivíduo com DPOC ou tantas outras doenças respiratórias, no momento COVID, né? Então, tem uma limitação por conta de uma doença, mas aí nós fugimos da normalidade. Ou então, e aí sim, em indivíduos extremamente bem treinados. Aí tu vai ter alguma limitação respiratória, porque tu atingiu, digamos assim, tu já usaste todo o limite muscular, todo o limite cardiovascular, e tu passa aí sim a usar o limite respiratório. Mas então, isso é bem pouco provável. O sistema respiratório, como regra geral, ele não limita desempenho. Mas por que eu fico dispneico? Por que eu fico ofegante quando eu estou fazendo exercício? Por quê? A musculatura está produzindo muito CO2 por conta da intensidade de exercício. Esse CO2 é um potente estimulante da ventilação. Tu quer testar isso? Faz isso, ó. E quanto tempo? O que vai acontecer? Eu vou precisar do oxigênio. De novo, o equívoco do leigo. Tu não ventila porque tu está precisando do oxigênio. Tu ventila porque está sobrando CO2, porque o CO2 é o maior estimulante da ventilação. À medida que eu bloqueio a ventilação, o CO2 vai subindo na circulação e ele não consegue ser eliminado. Ele vai subindo, ele não consegue ser eliminado. E ele vai estimulando estruturas que nós temos, que a gente chama de quimioceptores, que são terminações nervosas que são sensibilizadas, ativadas pelo CO2 e começam a mandar estímulo aqui para trás, para o tronco encefálico, onde eu tenho o centro respiratório, desencadeando o estímulo ventilatório, dizendo ventila, 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 ventila. Tu pode voluntariamente bloquear a tua ventilação durante um certo tempo, mas chega uma hora que tu ventila. Digamos assim, a ação voluntária ela não consegue suportar o estímulo involuntário que está vindo lá do tronco encefálico. Não tem jeito. Se pudesse, era a coisa mais fácil me matar. Eu vou me suicidar. E morro. Consegue fazer isso? Não. Não tem jeito. O estímulo involuntário é muito poderoso, mais poderoso do que a tua vontade. Mas se eu amarrar uma bigorna na perna e pular da ponte do Guaíba, bom, aí tu morre afogado, porque tu vai ventilar lá embaixo, tu vai ventilar dentro d'água,
Ah, mas eu quero segurar minha ventilação porque eu não quero respirar água. Não tem isso, gente. O estímulo involuntário vai ser muito mais forte, tu vai ventilar, só que tu vai ter cercado por água, tu vai inalar água, tu vai te afogar. Essa é a lógica. Então, o que te estimula a ventilação é o CO2. Tá? Então, como o teu músculo lá em exercício tem muito CO2, o que acontece? Tu vai ter muito estímulo ventilatório e o resultado é o quê? Isso tu sente. Tá? O que o treinamento faz? 2 ou 3 coisas. Uma, torna a musculatura mais eficiente. Vamos fazer um exemplo bem grosseiro. Tá? Digamos que antes do treinamento tu conseguisse levantar com alguma tranquilidade, sei lá, 20 quilos. Tá? Um exemplo bem grosseiro. Tu consegue levantar 20 quilos. Bom, aí eu te coloco a fazer um exercício onde tu tem que levantar 15 quilos. Isso provoca um impacto metabólico que vai levar a uma determinada quantidade de produção de CO2 e tu tem uma determinada resposta ventilatória. Legal. Aí eu treino durante um certo tempo. E eu consigo fazer com que tu, ao invés de levantar 20 quilos, tu consiga levantar 40 quilos. E aí, em um outro momento, eu te peço para levantar os mesmos 15 quilos de antes. O que acontece? Tu tem um estímulo muito menor, porque a tua capacidade máxima muscular aumentou. Qual é o resultado? Tu vai ventilar menos. Porque 15 sobre 40 é menos do que 15 sobre 20. Então, essas relações vão se estabelecendo. Então, tu tem uma melhoria da condição muscular. Isso é um aspecto. O outro aspecto é o cardiovascular, que também vai melhorar. Tu vai bombear mais sangue, tu vai trabalhar numa frequência cardíaca menor, e isso gera custos energéticos mais baixos para o sistema como um todo. E isso vai fazer com que tu ventile menos. Mas ventilar menos não significa que eu estou captando menos oxigênio? De novo, aquele erro do leigo. Não. Na realidade, a captação está absolutamente garantida, porque, repito, se capta mais oxigênio do que se precisa. Só para vocês terem uma ideia. O que nós temos na atmosfera é cerca de 21% de oxigênio. Então, a cada litro, certo? A cada litro que tu inspira, tu está inspirando cerca de uns 210 ml de oxigênio. 78% é nitrogênio, 0,03% é CO2 e ainda tem 1% de outros gases aí, que compõem o ar. 21%. Eu inspiro 21%. Eu exalo quanto? Pois é, as pessoas não pensam sobre isso. Eu exalo em repouso 20%, 19%. Isso quer dizer o quê? Que eu capto efetivamente 1%, 2% em repouso. Exatamente isso. Então, mas eu estou devolvendo ainda 19% para a atmosfera? Se o oxigênio fosse tão limitante assim, tu ia devolver, não 19%, mas tu ia devolver 1%, sei lá, 0%. Não. Em compensação, o CO2, que é 0,03, ele aumenta para 2%, 3% do total. Então, tu tem um aumento brutal de CO2 instalado. Então, essas diferenças é que são importantes serem destacadas. Então, a ventilação, ela é, claro que importante, mas ela não é limitante, a não ser em casos patológicos, de desempenho. Perfeito, professor. Acredito que tu esclareceu muitas das bases desse sistema respiratório e eu queria pontuar algumas particularidades te perguntando. Então, em exercícios como, por exemplo, a natação, tu citou, por exemplo, fez a citação da apneia, por exemplo. Então, se a gente está, por exemplo, num exercício como a natação, em que existe um momento de apneia, em que se não respira tão efetivamente, e existe essa prática a longo prazo, principalmente para um nadador que precisa mas então praticar. Como isso acontece? Isso impacta de que forma? Primeira coisa, deixa eu discordar. Porque para um nadador, tu não tem, na realidade, apneia. O que tu tem é uma ventilação muito mais controlada do que o ar livre. Se tu olhar a grande maioria dos nadadores, eles ventilam como? A cada braçada. Se tu olhar, ele dá uma abraçada, ventila, outra abraçada, ventila, outra abraçada, ventila. E tu vai ver que ele ventila. A grande maioria faz o que a gente chama de ventilação unilateral, ou seja, ele ventila só para um lado. Tem alguns nadadores que fazem a bilateral, então eles fazem
1,5 ciclo, né, de braçada. Então, braço direito, braço esquerdo, braço direito, ventila. Braço esquerdo, braço direito, braço esquerdo, ventila. Então, ele faz 3 por 1. E aí ele vai ventilando uma vez para cada lado. A grande maioria ventila sempre do mesmo lado. Então, o que ele tem é um controle ventilatório. A não ser que tu esteja falando de alguns atletas velocistas, que fazem fundamentalmente a prova de 50 metros. Tu olha o César Cielo, que é o nosso recordista mundial de 50 metros nado livre. Ele entra na piscina, ele bloqueia a ventilação e atravessa a piscina sem ventilar. Ele vai ventilar quando ele bate a mão na borda lá do outro lado da piscina e sai dentro da água. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque os movimentos ventilatórios de giro de tronco e giro de cabeça para ventilar iriam provocar mais turbulência, iriam provocar mais resistência frontal, e numa prova que dura 21 segundos, isso é determinante de desempenho. Tu perde desempenho se tu ficar ventilando no meio do caminho. Agora, numa prova de 200, de 400, de 800 metros, isso já não faz mais nenhuma diferença, até mesmo porque a velocidade da prova também diminui muito. Então, é um equívoco se achar que nadador faz apneia. Ele não é mergulhador. Mergulhador faz apneia. Mergulhador entra dentro da água e passa ali 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. O recorde mundial é uma coisa absurda, 11 minutos, sei lá. Né? Aí sim, apneia. Mas nadador são segundos, né? Quando, principalmente na saída de bloco, e aí todos eles fazem, né? Talvez o que seja mais impressionante sejam os nadadores de peito e de borboleta, que entram debaixo d'água, fazem uma braçada que eles chamam de filipina, que é uma braçada longa, tu vê ele mergulhando por baixo da água até sair e aí sim começar a nadar. Ali tu tem alguns segundos de apneia, mas não é nada do outro mundo. Mas Álvaro, o que acontece ali? Durante o período de apneia, eles acumulam CO2, foi o que a gente já discutiu. Tu tem um acúmulo de CO2 ao longo do período de apneia. No caso do César Cielo, que atravessa a piscina, 50 metros em apneia, tu tem um grande acúmulo de CO2 e é estimulado por uma situação na qual ele está fazendo exercício de altíssima intensidade. Então, ele tem uma grande produção de CO2 e nenhuma eliminação ventilatória. Então, realmente, a pressão de CO2 aumenta barbaramente nesse caso. Mas o que acontece? Bom, ele chega do outro lado da piscina em 21 segundos, bate, e se tu for conversar com ele no minuto seguinte, no instante seguinte, como é que ele vai estar? Por que ele está fazendo isso? Para jogar esse CO2 todo de volta para a atmosfera. É simples assim. Tá? Então, de novo, o CO2 nessa história. Não é o oxigênio que está estimulando nada. É claro que se eu colocar o indivíduo numa condição artificial ou natural de menor pressão de oxigênio, bom, aí ele vai hiperventilar. Onde é que isso acontece? Isso acontece a 3.500 metros de altitude, por exemplo. Aí eu tenho uma baixa da pressão de oxigênio. Se eu comparar a minha ventilação ao nível do mar com a ventilação em cima da montanha, a 3.000, 4.000, 5.000, no Everest, a 8, 9.000 metros de altitude, eu vou estar hiperventilando. Por quê? Porque a baixa de oxigênio estimula a ventilação. Ok, mas isso acontece em altitude, ou então no ambiente artificial que eu criei, mas não em condições de normalidade. Eu não tenho isso em condições de normalidade. Perfeito, professor. Então, esse, na verdade, controle respiratório que eles exercem, na verdade, a longo prazo não poderia nem ser prejudicial. Na verdade, Não, atletas de elite até talvez seja algo que seja necessário, um pré-requisito. Não, é necessário por uma questão mecânica, é necessário por uma questão mecânica, é necessário por uma questão da técnica do nado, mas não traz nem prejuízo, de jeito nenhum, mas nem nenhuma vantagem. Ele terá uma melhor condição, sei lá, de saúde cardiovascular, respiratória, porque ele faz isso. Não! Isso não é nenhuma vantagem. Ninguém é mais saudável ou mais potente, ou seja lá o que for, porque ele ventila menos. Isso não faz nenhum sentido. Perfeito, professor. Então, variando, pensando em tipos diferentes de estímulos, se a gente pensar em 2 tipos de exercícios, tanto o aeróbico e o anaeróbico, qual a relação da respiração com esses exercícios, então,
E quais seriam as diferenças gerais desse tipo de exercícios e a responsabilidade da respiração sobre cada um? Assim, a questão do exercício aeróbio ou anaeróbio não tem nenhuma, não sofre nenhuma interferência importante de ventilação. O que nós costumamos dizer para indivíduos atletas e não atletas, saudáveis e não saudáveis, quando eles vão fazer um exercício no laboratório, estão sendo testados? Não te preocupa com a ventilação. Ventila da forma mais fisiológica possível. Tá? Isso, para um atleta, para alguém que esteja acostumado a treinar, é tranquilo. Para um não atleta é complicado. Por quê? Porque o não atleta não está acostumado a ventilar em altas intensidades, em altos volumes. Um volume ventilatório, a ventilação minuto de repouso, ela fica, digamos, na faixa de uns 10 litros por minuto. Isso é o que eu troco com o meio. Isso tem um pouco a ver com dimensões corporais. O indivíduo maior vai ventilar um pouco mais, o indivíduo menor ventila um pouco menos, mas, digamos, número mágico, 10 litros por minuto. É comunérrimo em laboratório a gente encontrar indivíduos em exercício máximo que estão ventilando 120 litros por minuto. Então, olha a variação de ventilação. Ele sai de 10 para 120. Isso é fácil. Encontra-se valores bem maiores do que isso, mas de 10 para 120 é comum. O que acontece com quem não está habituado a fazer exercício e, portanto, não está habituado a ventilar nesses volumes? Ele não sabe como é que trata com isso. Aí ele começa a querer inventar. Ele começa... Aí não, quem sabe, isso aqui não está confortável. Então, quem sabe eu faço assim... Mas não dá, porque a ventilação está dizendo ventila, ventila, e ele se atrapalha todo. Um indivíduo que está acostumado a ventilar, ele ventila naturalmente, ele sabe que aquilo ali é normal e controla. Então, assim, deixa a ventilação fazer o serviço dela, não te preocupa. Não te preocupa com isso. Agora, na natação, não tem jeito, porque a natação, tu tem um elemento extra que se chama água, e que tu vai ter que nadar por uma questão técnica com a cabeça dentro d'água, tá? A não ser que, como a gente brinca, né, tu nade alto taquari, né, com a cabeça para fora d'água, mas aí tu não é nadador, né, tu só está atravessando uma braça de rio ou um açude, tá? Mas se tu vai nadar, esporte, natação, existe técnica. Foi comprovado ao longo de anos de experiência que aquela técnica é a mais eficiente, ponto. Então, se nada com a cabeça dentro d'água, aí tu vai ter que controlar a ventilação, aí é uma outra história. O que talvez tu possa querer discutir são aqueles gestos que aí não são os exercícios cíclicos. O que eu chamo de exercício cíclico? Aquele exercício que o gesto se repete. Corrida, remo, ciclismo, né? Esses esportes, esses exercícios que a gente faz ao ar livre, né? De forma cíclica. A natação também é cíclica, mas tu não faz ao ar livre, tu faz ela dentro d'água, mas tudo bem. Agora, se estiver falando de um exercício acíclico, como, por exemplo, o exercício de força, aí a coisa muda de figura. Mas muda de figura por quê? Se eu colocar uma carga alta, vocês podem experimentar isso em casa, não precisa ir para a academia. Uma carga alta e pedir para tu levantares essa carga, tu pode fazer isso tentando levantar uma mesa, tentando levantar uma poltrona, né? Ou na sala de musculação, tu entra lá num equipamento qualquer, coloca uma carga bem alta lá e tenta levantar. O que é comum as pessoas fazerem? Elas fazem isso, ó. Apneia. A gente chama isso de manobra de valsalva, certo? Ele faz uma manobra de valsalva. Isso é fisiológico. O que acontece na manobra de valsalva? Tem alguma questão com a ventilação? Não. É uma manobra ventilatória, mas que não tem repercussão sobre a ventilação, tem repercussão cardiovascular. O que acontece quando tu faz a manobra de valsalva? A pressão arterial aumenta. E quando aumenta a pressão arterial, tu aumenta a perfusão muscular. E aí tu aumenta desempenho muscular. Quando tu faz um teste de exercício de força com valsalva ou sem valsalva, na valsalva tu tem melhor desempenho. Então, tu faz valsalva. Mas isso quando busca desempenho. Mas aí tu vai para uma academia qualquer, e tu vai treinar lá, o que o professor de educação física te diz lá?
eu quero que tu faças 10 repetições, mas eu quero que tu faça a repetição expirando na fase ativa. Como é que é? Bom, fase ativa. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou fazer força, estou no supino. E aqui eu vou fazer expirar na fase ativa. Mas, Álvaro, o normal seria eu fazer valsalva. Não, eu quero que tu expire. Para que serve isso? A contração muscular, per se, ela já gera aumento de pressão arterial. Se tu vai fazer valsalva em cima da contração muscular, o que é o fisiológico, a pressão arterial aumenta mais. Então, o que tu faz? Tu pede para o aluno, sei lá, para o paciente fazer a expiração para contrapor isso, para que não haja um aumento tão importante da pressão arterial durante a fase ativa de contração. Isso é eficaz? Funciona bem. Em especial quando tu trabalha com grupos de risco, indivíduos, né? De repente um hipertenso, um cardiopata, um obeso. Então tu faz isso para dar uma controlada na pressão arterial e funciona muito bem. Aí tem repercussão essa história de controle ventilatório. Mas, de novo, nós estamos falando de uma repercussão cardiovascular, não de uma repercussão da ventilação pela ventilação. Tá? O que eu digo e repito, quando tu vai fazer exercício, tenta deixar a tua ventilação o mais natural. Esquece ela. Deixa que a fisiologia se encarregue de controlar ela. Né? E é muito engraçado, tu já deve ter visto isso. Tu vai para um parque e fica observando as pessoas correr, as pessoas fazer exercício. Volta e meia passa alguém tentando controlar a ventilação e ele controla de uma forma tão maluca que tu chega a ouvir. Ele faz coisas do tipo... Existe um padrão, parece um padrão de respiração. Cria uma maluquice que eu não sei quem é que ensinou para ele aquilo ali. Eu digo, para. Cara, deixa a dona fisiologia resolver. Torna o teu movimento ventilatório fluido, natural. Né? Não inventa. Professor, aproveitando que tocaste nesse assunto da corrida, muitos corredores, muitas pessoas que praticam a corrida, costumam ler sobre a VO2 máximo, capacidade máxima que a pessoa teria de consumir oxigênio durante uma atividade física. Assim como tu menciona a necessidade de deixar a fisiologia agir, a partir do exercício físico, essa capacidade de VO2 máximo que as pessoas se referem, é preciso prestar atenção nisso para melhorar sua performance na corrida? Ou é mais benéfico que ela preste atenção no seu sistema muscular, no seu sistema cardiovascular? Ou... Eu não sei se eu entendi a pergunta. Prestar atenção no quê? No consumo de oxigênio? Isso, no fôlego dela, na capacidade dela de aguentar a corrida, na questão do fôlego, entre aspas, ou se ela deve prestar mais atenção em como ela consegue lidar com o exercício na questão muscular e que o resto vai se carregar no caso. Essas coisas podem ser priorizadas por um bom método de treinamento, mas não podem ser isoladas. Tu pode priorizar isso em treinamento, mas tu não tem como isolar, porque é um sistema. É um sistema respiratório, cardiovascular, muscular. Não tem como isolar isso. Então, quando tu estiver melhorando um ou outro, tu vai naturalmente estar melhorando o teu consumo de oxigênio, o teu consumo máximo de oxigênio ao longo do tempo. Como é que se prioriza, digamos assim, um ou outro? Bom, existem métodos de avaliação que te dão caminhos. Se tu conseguir determinar os chamados limiares metabólicos, o limiar de lactato 1, limiar de lactato 2, o limiar ventilatório 1, o limiar ventilatório 2, tu consegue estabelecer intensidades nas quais tu treina mais um aspecto ou outro aspecto. As intensidades mais baixas, elas são mais adequadas para tu melhorares o sistema muscular. Eu estou falando em termos aeróbios, em termos metabólicos aeróbios. Então, quanto mais baixa for a intensidade, claro que não baixa demais a ponto de não induzir adaptação, mas numa determinada intensidade, tu consegue melhorar, por exemplo, o sistema metabólico mitocondrial, tu consegue melhorar a capilarização tecidual, tu consegue melhorar todo o sistema enzimático muscular, oxidativo, e com isso tu melhora o metabolismo muscular como um todo. Se tu começar a trabalhar em intensidades mais altas,
não é que tu pare, mas tu proporcionalmente tu passa a utilizar mais o sistema cardiovascular, passa a gerar mais adaptações cardiovasculares. E aí tu vai ter mais diminuição de frequência cardíaca, aumento de trofismo ventricular, tu vai ter mais angiogênese, tu vai ter mais aumento de força de bombeamento cardíaco. Então, esse tipo de adaptação tem a ver com a intensidade. Mas ambas as adaptações, mais metabólica, mais cardiovascular, vão gerar adaptações sobre o consumo de oxigênio, melhorando o consumo de oxigênio. Então, na realidade, as coisas se integram, né? Tem uma figura que é clássica na fisiologia do exercício, que é a figura que foi idealizada pelo Dr. Kalman Wasserman na década de 60, que é um sistema de 3 engrenagens. Uma engrenagem é o sistema respiratório, a próxima engrenagem é o sistema cardiovascular, e a terceira engrenagem é o sistema metabólico. Então, quando uma gira, outra gira e outra gira. Então, é um sistema de 3 engrenagens articuladas, fazendo a máquina andar. Então, quando tu melhora uma, tu vai afetar o sistema como um todo, e isso vai melhorar o consumo de oxigênio. Tá? O consumo máximo de oxigênio, ele é o mais importante determinante, do ponto de vista de saúde, de risco de morte ao longo da vida. Quanto mais baixo for o consumo máximo de oxigênio, maior é o risco de morte. Ou seja, é fundamental que tu tenha uma boa condição cardiometabólica para apresentar uma boa expectativa de vida. Álvaro, mas o que é uma boa condição cardiometabólica? O que é um bom VO2 máximo? Acima de 25 mililitros quilograma minuto. Não tem jeito. Tem que ser acima de 25. Abaixo de 25, tu entra naquilo que a gente chama de limitação funcional. Tu te torna dependente do ponto de vista funcional. A linha dos 25 mililitros quilograma minuto é a linha da independência funcional. Acima disso, tu é independente funcional. E quanto mais alto, melhor. Álvaro, mas o 25 é o limite. O que é um bom consumo máximo de oxigênio? Um bom consumo máximo de oxigênio, eu diria que é algo na faixa de 40 a 45 mililitros quilograma minuto. Acima de 45, tu já está falando de muito bom para excelente. Ah, mas o meu consumo é 60. Excelente. Excelente. Consumo máximo de 60 é algo realmente muito bom. Mas algo que é bom é um consumo aí na faixa de uns 40 a 45 mililitros quilograma minuto. Se a grande maioria da população mantivesse isso, nós teríamos um risco de mortalidade por, claro, razões cardiometabólicas muito menor. Tá? Álvaro, mas quais são os valores mais altos que se obtém? Os valores mais altos em atletas extremamente bem treinados giram próximos dos 90 mililitros quilograma minuto. Isso são atletas extremamente bem treinados, mas não só bem treinados, também com um background genético muito bom. Porque não adianta tu pegar alguém que tem um background genético para ser, sei lá, para ter um consumo máximo de, digamos, 40, como eu falei, tu pode treinar ele quanto tu quiser, que tu não vai conseguir fazer ele chegar sequer a 60. Ele aumenta, claro, mas ele não chega sequer a 60. E por quê? Porque a adaptação do consumo máximo de oxigênio, a partir do background genético, é da ordem de 20%. Álvaro, mas então esse cara que tem 90, que tu falaste agora, ele nasceu com o quê? Ele nasceu com 75. Álvaro, mas isso é possível? Claro que é. Claro que é. Ele nasceu com 70, 75. Se ele nasceu com 70, ao longo de anos de treinamento ele melhorou 20%, se dá 14, ele vai para 84%. Claro que esses são números de chegada, números aproximados, mas é isso que dá a noção. Então, é esse sistema, né? Então, a gente treina, sim, para melhorar o consumo máximo de oxigênio, mas não de uma forma, né, ilimitada. Tudo tem limite. Né? E não é só isso. Qualquer coisa em fisiologia tem limite. Eu quero treinar e aumentar a massa muscular. Isso tem limite. Né? Mauro, mas e se eu usar anabólico esteroide? Bom, aí é outra conversa, porque está usando um agente artificial que vai te induzir algumas adaptações e aí tu vê o que acontece. Bom, mas de qualquer forma, tem limite. Mas, Álvaro, eu quero adaptar, eu quero melhorar o meu tempo de apneia. Se não houvesse limite,
não haveriam recordes mundiais. Os recordes mundiais de qualquer coisa que tu pensar, tá? É o limite estabelecido. Perfeito, professor. Eu agradeço. Eu justamente ia pedir para o senhor fazer uma ilustração desse limite para que as pessoas tenham uma ideia de qual seria esse valor, porque muitas pessoas, claro, como tu bem mencionaste, existe uma adaptação, claro, dependendo, acredito eu, das limitações das pessoas e o hábito de exercício, até uma caminhada pode ser um exercício que vai gerar algum tipo de adaptação para a pessoa. Então, também seria importante para as pessoas terem essa noção. E quando as pessoas estão fazendo essa prática e muitos até se desmotivam, pode acontecer muito nessa circunstância de pandemia. Aconteceu, por exemplo, da pessoa fazer um exercício, não se sentir mais desmotivada, parar. Essa adaptação que ela estava tentando exercer e que ela não consegue manter com um nível de constância, ela regride de fato nessa capacidade respiratória dela? Claro que sim. Claro que sim. Claro que ela regride. Né? Exercício não é vacina, como a gente costuma brincar. Né? Exercício não é vacina. Tu faz exercício durante certo tempo, tu tem adaptações, mas essas adaptações elas regridem de acordo com o tempo. Treinei durante um ano, melhorei. Parei durante um ano, eu vou ter perdas óbvias, né, ao longo desse tempo. A gente tem um processo de adaptação que é moroso, a questão da motivação é determinante nisso. Tá? A gente realmente com o treinamento. Tem um fenômeno interessante. A gente costuma dizer que quanto mais treinado tu és, menos treinável tu te tornas. A gente costuma brincar em aula que quando tu pega alguém que nunca treinou nada, se tu mandar ele soprar velhinha de bolo 3 vezes ao dia, ele melhora. Tá? Por quê? Porque aquilo ali é uma tela em branco, né? Qualquer coisa que tu mandar ele fazer, ele vai melhorar. Eu quero que tu dê uma volta na quadra todo dia, ele vai melhorar a condição dele. Agora, tenta melhorar em 1/10 de segundo o tempo de 100 metros rasos do Usain Bolt. Tu tá no limite. Ali, aquilo que a gente chama de janela de treinamento se fechou a tal ponto que tu conseguir qualquer ganho ali é muito difícil. Né? Então, tu tem um efeito de adaptação que vai diminuindo à medida que tu treina. Quanto mais tu treina, menos tu evolui. É uma coisa louca dizer isso, mas é isso que se nota. Quanto mais treinado, menos treinável tu te tornas. Tá? Mas bem, então tu atinge determinado nível, parou de treinar, tu vai regredir. Tá? Mas essa velocidade de regressão, ela é rápida. Tu regride bastante rapidamente. Tá? E tu vai perder boa parte disso. Existe um agravante nesse processo, que se chama envelhecimento. Tá? No envelhecimento e nas idades mais avançadas, essa perda é mais rápida. Tá? Aquilo que tu adquiriste é mais difícil ganhar e é mais rápido de perder, o que é uma grande sacanagem com o idoso. Tá? Mas, de qualquer forma, é isso que acontece. Porque ele tem menos massa muscular, ele tem maior percentual de gordura, né? Tem uma série de ajustes que o envelhecimento vai trazendo que afetam isso. Então, é mais difícil de ganhar e mais fácil de perder. Então, a gente tem que abrir o olho com isso. Perfeito, professor. A gente está se encaminhando para o fim da nossa conversa aqui. Eu queria fazer uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados também para abrir oportunidade. Tem algo que, na tua área de pesquisa, recentemente, do teu interesse, das coisas que tu tem mais estudado, mais tem levado para a academia, para alunos, que tu gostaria de compartilhar, que tu acredita que seja de valor para o público, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre exercício, sobre fisiologia, sobre respiração? Olha, o que a gente tem trabalhado ao longo dos anos apontam sempre no caminho da prática do exercício. Né? O exercício tem que se tornar um elemento componente da vida de todo cidadão, de toda cidadã. Nós temos que criar mecanismos de oferecer exercício para a população. Né? Hoje mesmo pela manhã, eu estava participando de uma apresentação de um relatório de projeto de pesquisa, né, financiado pelo SUS. Então,
fazendo apresentações de uma série de resultados de financiamentos de pesquisa e mostrando que práticas como, por exemplo, caminhada e dança, em idosos, são extremamente eficazes na melhoria de fatores de risco cardiovascular. E que nós estávamos propondo que esses modelos fossem inseridos nas ofertas que o SUS faz, em especial nas unidades básicas de saúde. O que nós gostaríamos, como profissionais que somos da área de saúde, de oferecer classes de caminhada, dança, treinamento de força, e, bom, o que a gente pudesse fazer nas UBSs. Isso é algo que a gente realmente gostaria de fazer e, para minha alegria, vários dirigentes do SUS estavam presentes e isso causou inicialmente um certo desconforto, mas, ao mesmo tempo, uma certa excitação naquele grupo ali, diz, pô, dá para fazer uma coisa bacana nesse sentido. Então, a gente tem que tentar incluir isso digamos assim, nos hábitos diários de todo mundo, porque todo mundo toma banho, todo mundo escova os dentes, todo mundo deveria fazer exercício. Todo mundo se alimenta bem, ou tenta se alimentar bem, todo mundo deveria fazer exercício. Todos os dias, isso seria o ideal, mas por que não 3 vezes por semana, pelo menos, e assim por diante. A outra coisa é a questão da intensidade. A gente tem visto, ao longo do tempo, que a intensidade é algo determinante. Então, é fundamental que a gente insira nas nossas programações de treinamento estímulos de alta intensidade, tanto aeróbia quanto anaeróbia, mas também de força. Então, inserir estímulos de alta intensidade. Álvaro, bom, mas tu quer que eu saia por aí treinando como um atleta? Aí é que está. A intensidade ela é relativa a ti, e não a mim. Eu não quero que tu te compare a mim, e muito menos que tu te compare com o César Cielo, com o Usain Bolt ou com o Mo Farah. Eu quero que te compare contigo mesmo. Então, a alta intensidade para um jovem de 25 anos é uma coisa. A alta intensidade para a dona Lena, que, para quem não sabe, é minha mãe, que tem 81 anos de idade, é outra. Mas ela também deve realizar exercícios, estímulos de alta intensidade. Então, exercício de alta intensidade por 10 segundos, por 15 segundos, por 30 segundos, isso é extremamente importante para a saúde muscular, para a saúde cardiovascular. É claro que, aí falando para os profissionais de saúde que vão acompanhar esses senhores e essas senhoras, o cuidado que tu tens que ter quando tu está acompanhando o treinamento de alta intensidade desses senhores e dessas senhoras é obviamente maior do que se eu estiver trabalhando com um moleque de 25 anos de idade. Eu tenho mais preocupações ali. Mas, de qualquer forma, quando bem feito, isso tem um colega meu que defende muito isso, Isso é o elixir da juventude, É a fonte da juventude. E isso é muito interessante. Tu vê em idosos os ganhos que se obtém com esse tipo de estratégia é algo absolutamente fantástico. Então, isso são coisas que a gente está vendo ao longo do tempo. Eu não vou entrar em minúcias bioquímicas, Isso não cabe nesse momento, que também é uma das coisas que a gente estuda no laboratório. Mas, fundamentalmente, a big picture é o que realmente me interessa nesse aspecto. E agradecer também, professor, porque muitos dos episódios que a gente tem trabalhado até aqui, alguns temas que a gente tem falado, desde postura, sono, estímulos, alimentação, é a ideia de que todas essas atividades, todas as temáticas têm a ideia de trazer bem-estar, de fato, para as pessoas. Então, as pessoas não se compararem com atletas e saberem que elas têm que ter autonomia para pesquisar a melhor atividade possível e, como tu reforçou também, sempre com um acompanhamento de alguém que realmente é responsável e que tem o conhecimento para aplicar isso. Então, professor, queria te agradecer pela participação conosco, pela colaboração, e esperamos, claro, manter contato e que a gente possa levar essas informações que são muito importantes de saúde, de bem-estar, para toda a comunidade acadêmica, da URGS, público em geral, nas redes sociais que consumir esse conteúdo. Muito obrigado. Obrigado.